Olá, aluno do 7º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET segundo bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 5, semana 2. Coloque em destaque no seu caderno ou no seu material impresso o tema de nossa aula, que é Entendendo o Conto. Vamos na leitura? Caro ou cara estudante, nesta semana você vai colocar em prática tudo o que aprendeu sobre o gênero textual conto. Breve apresentação. Você será convidado a ler o conto A Orelha de Van Gogh. Faz parte do livro Histórias para quase todos os gostos e foi classificado por Moacir Skiller como uma história para quem gosta de mistérios artísticos. Com uma narrativa irônica e ao mesmo tempo sentimental, o autor desvela em um texto ficcional como uma ideia mórbida acabou movimentando o cotidiano de uma família comum. Nós temos aqui as atividades e temos o fragmento de um texto, que é A Orelha de Van Gogh. Nesse caso, preste bastante atenção, pois é um texto longo, mas que a leitura irá lhe auxiliar para a realização das atividades. Vamos lá? Estávamos, como de costume, à beira da ruína. Meu pai, dono de um pequeno armazém, devia a um de seus fornecedores importante quantia e não tinha como pagar. Mas se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Era um homem culto, inteligente, além de alegre. Não concluíra os estudos. Os fregueses gostavam dele, entre outras razões porque vendia fiado e não cobrava nunca. Com os fornecedores, porém, a situação era diferente. Esses enérgicos senhores queriam seu dinheiro. O homem a quem meu pai devia no momento era conhecido como um credor particularmente implacável. Outro se desesperaria, outro pensaria em fugir, em se suicidar até. Não meu pai. Otimista como sempre, estava certo que daria um jeito. Esse homem deve ter seu ponto fraco, dizia. E por aí o pegamos. Perguntando daqui e dali, descobriu algo promissor. O credor, que na aparência era um homem rude e insensível, tinha uma paixão secreta por Van Gogh. Meu pai retirou da biblioteca um livro sobre Van Gogh e passou o fim de semana mergulhado na leitura. Ao cair da tarde de domingo, a porta de seu quarto se abriu e ele surgiu, triunfante. Achei! Levou-me para um canto. Eu, aos 12 anos, era seu confidente e cúmplice. E sussurrou, os olhos brilhando. A orelha de Van Gogh, a orelha nos salvará. O que é que vocês estão cochichando aí? Perguntou minha mãe, que tinha escassa tolerância para com o que chamava de maluquices do marido. Nada, nada, respondeu meu pai. E para mim, baixinho, depois te explico. Depois me explicou. O caso era que o Van Gogh, num acesso de loucura, cortara a orelha e a enviara à sua amada. A partir disso, meu pai tinha elaborado um plano. Procuraria o credor e diria que recebera como herança de seu bisavô, amante da mulher por quem Van Gogh se apaixonara, a orelha mumificada do pintor. Ofereceria tal relíquia em troca do perdão da dívida e de um crédito adicional. Que dizes? Minha mãe tinha razão. Ele vivia em outro mundo, um mundo de ilusões. A questão, contudo, era outra. E a orelha? A orelha olhou-me espantado, como se aquilo não lhe tivesse ocorrido.
Sim, eu disse, a orelha do Van Gogh. Onde é que se arranja essa coisa? Aí ele disse, quanto a isso não há problema. A gente consegue uma no necrotério. O servente é meu amigo, faz tudo por mim. No dia seguinte saiu cedo. Voltou ao meio-dia radiante, trazendo consigo um embrulho que desenrolou cuidadosamente. Era um frasco com formol contendo uma coisa escura, de formato indefinido. A orelha de Van Gogh anunciou triunfante. E quem diria que não era? Mas, por via das dúvidas, ele colocou no vidro um rótulo: Van Gogh, orelha. À tarde, fomos à casa do credor. Esperei fora, enquanto meu pai entrava. 5 minutos depois voltou desconcertado, furioso mesmo. O homem não apenas recusara a proposta, como arrebatara o frasco de meu pai e jogara pela janela. Falta de respeito, tive de concordar, embora tal desfecho me parecesse até certo ponto inevitável. Fomos caminhando pela rua tranquila, meu pai resmungando sempre. Falta de respeito, de repente parou, olhou-me fixo. Era a direita ou a esquerda? O quê? Perguntei sem entender. A orelha que o Van Gogh cortou era a direita ou a esquerda? Não sei, eu disse, já irritado com aquela história. Foi você que leu o livro. Você é quem deve saber. Mas não sei, disse ele desconsolado. Confesso que não sei. Ficamos um instante em silêncio. Uma dúvida me assaltou naquele momento. Uma dúvida que eu não ousava formular, porque sabia que a resposta poderia ser o fim da minha infância. Mas, e a do vidro? Perguntei. Era a direita ou a esquerda? Mirou-me aparvalhado. Sabe que não sei? Murmurou numa voz fraca, rouca. Não sei. E prosseguimos rumo à nossa casa. Se a gente olhar bem uma orelha, qualquer orelha, seja ela de Van Gogh ou não, verá que seu desenho se assemelha a um ou ao de um labirinto. Nesse labirinto eu estava perdido e nunca mais sairia dele. Então nós temos aqui um texto de Moacir Skiller. Atividade 1. Após ler o conto, responda: quem é o autor do conto A Orelha de Van Gogh? Não acabei de responder, está marcado aqui em rosa. Então, aqui é a referência. Número 2. Quem são os personagens? Como você imagina cada um deles? Eu fiz aqui a marcação. Então, temos inicialmente aqui o pai. E como ele era? Era um homem culto, inteligente. Então, faça a leitura do que está em azul. Temos também aqui em verde o personagem aqui, que é o credor. Como ele era? Ele era particularmente implacável. E, no caso, ele gostava do Van Gogh. Temos também o narrador personagem, que tinha 12 anos, ok? Temos também a mãe, que nesse caso, temos aqui uma pequena fala, tá, dela. E durante o texto também temos algo que ela comenta sobre o personagem principal, ok? Atividade 3. Percebe-se que o narrador participa dos acontecimentos e os narra como alguém que acompanhou toda a ideia e execução do plano do pai. Como é evidenciada essa participação? Então, nós percebemos aqui o uso do discurso direto, que seria por meio da travessão, e temos também o discurso indireto, quer dizer, nós temos
o narrador personagem narrando a partir do seu ponto de vista o que aconteceu. Então, a partir dessa ideia, você pode responder aqui a atividade. Letra B. Retire do texto um trecho que comprova essa afirmativa. Nesse caso, logo no início, nós temos aqui: estávamos, como de costume, à beira da ruína. Então, nós temos aqui a ideia de que temos uma narração feita por meio desse narrador personagem. Atividade 4. O enredo acontece de forma linear ou não linear? Justifique sua resposta. Nós vamos voltar aqui na semana 1, em que se explica essa ideia. Nós temos essa marcação em azul. Acompanhe na leitura. Linear é quando os fatos seguem uma sequência lógica, ou seja, apresentação, desenvolvimento, momento de tensão, o clímax e a solução. E, no caso, o desfecho. Não linear, quando os fatos não seguem uma sequência lógica, ou seja, em vez de começar aí pela apresentação do problema ou da situação, pode começar pela sua solução, e os acontecimentos são narrados ao longo do conto. Nesse caso, o que nós percebemos? Temos o início da história, onde há aí um problema, depois temos o desenrolar da situação para chegar no clímax e depois temos o desfecho. Então, qual é a forma como aconteceu esse enredo? Então, escolha uma dessas duas opções e justifique por meio do que nós temos aqui na marcação em azul. Atividade 5. A narrativa se desenvolve em torno de um conflito explícito desde o primeiro parágrafo, quer dizer, de algo que nós vemos de forma muito aparente. Então, que conflito é esse? Vamos voltar no texto? Logo no início do texto, nós temos aqui uma marcação em rosa, que seria essa ideia. Então, ele devia a um de seus fornecedores importante quantia. Letra B. O pai tem uma ideia para resolver o problema. Que solução é essa? E o que levou o pai a ter essa ideia? Temos aqui, inicialmente, que ele pensou na orelha de Van Gogh. Ele acreditou que a orelha o salvaria, como nós vimos no desenrolar do texto. No caso, por que ele pensou nessa ideia? Porque o credor, ele tinha uma paixão secreta por Van Gogh. Você já ouviu falar de Van Gogh? Eu gostaria de lhe apresentar uma forma resumida sobre a vida dele. Estou aqui no site Wikipédia, você então está vendo aqui a imagem de Van Gogh. Então, temos aqui que ele é holandês, é considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental. Acredito que você já deve ter visto em algum livro didático as pinturas que ele tem. Então, aqui eu estou mostrando para você, temos aqui esta, que é o Quarto em Ares, de 1888, é uma famosa obra. Temos também aqui outras obras, essa daqui também é bem conhecida, A Noite Estrelada, de 1889. Temos aqui O Velho Triste, no Portão da Eternidade, de 1890. E outras obras aqui, tá ok? Voltando aqui no material, a letra D. O plano do pai foi bem sucedido? Explique. Acredito que não, foi? Vamos voltar aqui no trecho que justifica essa ideia? Temos aqui a marcação em azul. 5 minutos depois voltou desconcertado, furioso mesmo. O homem não apenas recusara a proposta, como arrebatar o frasco de meu pai e jogara pela janela. No caso também você pode falar sobre essa questão da orelha, se era direita ou esquerda, que também irá completar a sua ideia. Atividade 6.
Você conhece o significado da palavra labirinto? Releia o último parágrafo e depois responda. Qual o sentido da palavra no texto? Explique. Então, eu vou lhe mostrar a partir de um site o significado de labirinto. Anote no seu caderno. Estou no site Infopédia. Então, aqui nós temos estrutura composta por vários caminhos interligados de tal forma que se torna difícil encontrar a única saída. Edifício cujas divisões são tão confusamente dispostas que tornam difícil a quem esteja dentro dele encontrar a saída. Espaço ou lugar onde existem entrecruzamentos, intrincados, melhor dizendo, e irregulares, tornando difícil encontrar a saída. Temos outros significados aqui, você pode colocar no pause e também copiar no seu caderno. No caso, você fará aí a leitura do último trecho para responder a questão. Verá que seu desenho se assemelha ao de um labirinto. Nesse labirinto, melhor dizendo, eu estava perdido. Eu nunca mais sairia dele. Atividade 7. Examine as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. No início do conto, prevalecem sentimentos positivos do filho em relação ao pai. Mas no final, o filho decepciona-se com o pai e mostra certa impaciência e inquietude. 2. O narrador conta a história em momento posterior aos acontecimentos. 3. A história se passa na época de infância do narrador. Então, preste bastante atenção sobre essas questões, porque você vai escolher aqui uma dessas opções. Letra A, somente a alternativa 1 e 2 estão corretas. Letra B, somente as alternativas 1 e 3 estão corretas. Letra C, somente as alternativas 2 e 3 estão corretas. Letra D, todas as alternativas estão corretas. E letra E, nenhuma das alternativas está correta. Preste bastante atenção que aqui nós temos duas opções aqui bem legais sobre o texto. E tem uma que às vezes nós vamos ficar em dúvida, não é? Então, acredito que eu tenha lhe ajudado a partir dessa ideia. Por fim, nós finalizamos aqui a semana 2, foco, melhor dizendo, e bons estudos. Tenha uma boa semana e um grande abraço.